Bom, amigos, eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, o convite, né? E agradecer a oportunidade também de dividir, né, esse evento com os colegas que também, né, apresentaram aqui, né, que também se fizeram representar. Bom, eu vou trabalhar com vocês um texto, né, em que eu vou trabalhar um período, né, que é parecido também com o que o Sérgio acabou de trabalhar, né? Vou trabalhar um personagem, Jaime Cortesão, né? Mas eu quero mais, né, quero também falar sobre um problema que é o problema da cartografia, a utilização da cartografia pelos historiadores, né? E certas implicações que eu acho interessantes tanto para a história do Brasil quanto para própria historiografia, tá? E eu vou, né, pedir a licença para vocês de utilizar um autor, né, o Jorge Luiz Borges, porque acredito que ele traz algumas contribuições para um dos métodos, né, que tem sido utilizado, né, ultimamente na cartografia, a gente vai falar aqui, né, por isso que o título dele, né, é Os Espelhos de Uqbar, né, ele se refere, né, a um texto, né, do Jorge Luiz Borges, que é Tlon, Uqbar, Orbe Tertius, né. Bom, vamos lá. Então, os espelhos de Uqbar, a espacialidade da nação e sua representação dos mapas brasileiros, o caso de Jaime Cortesão. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre o estado do campo, né, da cartografia, mas vamos lá. O chamado giro pós-estruturalista, é assim que eles chamam, né, no campo da cartografia, dos estudos cartográficos. O chamado giro pós-estruturalista, deslanchado nas décadas de 1980, 1990, no campo dos estudos cartográficos, sobretudo por meio das contribuições de Brian Harley e David Woodward, resultou produzir uma clivagem epistemológica na cartografia. Mesmo que algumas críticas tenham sido apresentadas às apropriações dos conceitos de Derrida e Foucault, então feitas por Brian Harley, na maior parte do campo dos estudos cartográficos, não se pergunta mais se o mapa pode ser analisado criticamente como um processo de criação e transmissão de significados, nem se a cartografia participou e endossou as construções do imperialismo desde o século XIX. Em lugar de se questionar isso, hoje se pergunta como interpretar, ou seja, quais métodos devem ser empregados e quais referências teóricas devem ser priorizadas. Nesse sentido, o campo ainda está bastante aberto às inovações. A partir das contribuições de Harley, ou mesmo afastadas delas, pelo menos 6 ou 7 possibilidades de interpretação dos mapas têm se colocado com legitimidade. Desde modelos apoiados em novas interpretações dos conteúdos marxistas, como, por exemplo, fez Griselda Pollock, passando pela ideia da semiose cartográfica de Immanuel Kant, até as aproximações referenciadas pela teoria da visualização de Van Egmond. Contudo, o campo geral da cartografia está em rápida transformação. Em The Map Reader, publicação de referência editada no final de 2011, 2/3 dos textos considerados canônicos foram publicados após 1990. Por um lado, persiste uma resistência daqueles que eram chamados por Brian Harley enquanto positivistas, que não compreendiam o mapa a não ser como expressão da verdade. Por outro lado, Brian Harley foi incorporado acriticamente, sem que suas contribuições fossem discutidas a fundo ou que as contribuições da historiografia do estudo cartográfico fossem incorporadas a contento. Na verdade, seria mais justo dizer, a partir dessas contribuições, que não existiu ou existe propriamente uma cartografia, mas diferentes métodos de mapear, cada qual com suas propriedades, cujas especificidades resultam em diferentes consequências. Ainda, ao examinarmos essas contribuições da historiografia dos estudos cartográficos, observamos que se entende que a investigação dos mapas deve buscar uma aproximação processual, a saber, em lugar do foco nos produtores, buscar investigar os consumidores dos produtos cartográficos. Em vez de se entender os mapas enquanto artefatos, buscar compreendê-los como os resultantes dos processos de mapear.
Assim, investigar os processos de produção, circulação e consumo dos mapas seria a melhor maneira de estudar a cartografia enquanto processo de Estado, o que necessita levar a academia a ter de se voltar para a história. No caso, torna-se necessário compreender que, paradoxalmente, a história foi relegada a um status secundário para a cartografia acadêmica desde a década de 1980, no período mesmo que acontece o giro pós-estruturalista, devido às transformações abruptas possibilitadas pelas novas tecnologias digitais, que se somaram ao antigo clichê de que a história da cartografia devia ser relegada ao estudo das transformações técnicas ou ao exame antiquário. Então, o que eu quero colocar é que a partir, desse último ano, principalmente 2011, se volta, a postular o retorno da história ao estudo dos mapas. Isso tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, no Canadá. E que interessante é que desde 1980, o afastamento da história se processou, ao mesmo tempo que se dá alguma coisa semelhante ao que a gente chama de giro linguístico, No caso, eles chamam de giro pós-estruturalista. Bom, o problema da cartografia no Brasil. No caso do Brasil, as transformações mais recentes do campo do estudo cartográfico e mesmo o giro pós-estruturalista foram pouco incorporados, provavelmente devido ao que podemos discernir como uma dupla injunção, se pensarmos em sua investigação a partir de uma aproximação processual. No século XIX, a cartografia serviu de base para a inscrição de uma história do espaço nacional, para a legitimação do território, das fronteiras e para a representação da identidade brasileira. Já no século XX, a cartografia foi utilizada como instrumento legitimador para a produção de narrativas e memórias da corporação diplomática e da corporação militar, investidas como parte nuclear do saber geopolítico. Portanto, desde o XIX, a cartografia, tomada num sentido amplo, possibilitou a formação de um circuito que articulou para si as possibilidades de enunciação em torno da cartografia. Um circuito que, saindo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do Ministério das Relações Exteriores, acabaria envolvendo o IBGE para se articular no Instituto Rio Branco e na Escola Superior de Guerra. O estudo da formação desse fechamento da cartografia numa região de enunciação é especialmente relevante para o estudo do poder e da governabilidade na segunda metade do século XX, porque o Instituto Rio Branco e a Escola Superior de Guerra se constituírem um centro de produção, arquivo e disseminação de estratégias de poder e saber, articuladas por meio da cartografia. Caráter e tamanho das instituições de Estado o texto está quebrado aqui, algum erro que o... Caráter e tamanhos das instituições do Estado, incluindo nesse estudo a trama das corporações. Acredito mesmo que, por meio da aproximação processual, poder-se enfrentar esse fechamento da cartografia para que diversos problemas e questões pudessem ser mais enfrentados, desenvolvidos ou recolocados. Desde aqueles concernentes à cognição da cartografia no pensamento da historiografia brasileira, até os referentes ao dimensionamento do Estado e das corporações do Brasil. Era o texto que estava quebrado em cima. Nesse intuito, buscaremos trabalhar alguns desses problemas por meio do foco nos esforços de Jaime Cortesão para a instituição de uma pedagogia da cartografia científica, de uma cartografia histórica no Instituto Rio Branco, e na formulação de uma teoria e de uma interpretação da história por meio da cartografia. Este caso nos permite entrever uma tradução dos esforços cartográficos do XIX no circuito formado na década de 1940 e 1950. Problematizar o trabalho de Cortesão e o inserir na trama política e corporativa do Estado. E pensar a cartografia em meio a uma trama que envolve a produção de um saber geopolítico por meio de vários insumos e contribuições colocadas, por exemplo, por correntes do pensamento do integralismo. Grosso modo, para Jaime Cortesão, o mapa era um artefato, uma noese da geopolítica, que possibilitava a tradução de antigos postulados sobre o espaço e a subsequente inscrição de uma história do espaço nacional por meio de trabalhos como Raposo Tavares e a Formação Territorial do Brasil e Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid. Assim,
Os diversos geógrafos, historiadores e cientistas sociais que, a partir da academia, buscaram insumos no conhecimento cartográfico, histórico e geográfico de Jaime Cortesão, paradoxalmente acabaram sendo pensados por um Estado que acreditavam pensar, né? Utilizando a citação de Bourdieu. Borges é a metáfora do espelho. Já no ano de 1952, Sérgio Buarque de Holanda polemizava com Jaime Cortesão acerca do acerto de uma de suas principais ideias, a da Ilha Brasil, em que nosso país já estaria definido desde a colonização como uma entidade geográfica perfeitamente definida. Nesse sentido, Sérgio Buarque reparava na parecença dessa ideia com o conceito de fronteiras naturais e implicava com a leitura que Cortesão fazia dos textos e mapas do 16, sem, contudo, questionar a autoridade de Cortesão e de seus mapas, ou a originalidade de sua hipótese. Mais recentemente, alguns autores, como Iris Cantor e Francisco Roque de Oliveira, se aproximaram dessa polêmica com intuitos e resultados parecidos. Utilizarei aqui um artifício, de modo a enfrentar e desconstruir o que chamei de fechamento enunciativo da cartografia no Brasil. Buscar no conto Tlon, Uquibar e Orbe Tertius, de Jorge Luiz Borges, certos insumos acerca do problema de autoria, em que as questões sobre o processo de produção dos mapas e sobre seu consumo são relevantes para a interpretação do texto. No caso, desejo fazer notar que, embora Borges trabalhe essas contribuições como um leitor de Schopenhauer, que deseja equiparar as contribuições daquele filósofo com as de Berkeley, no caso, desejo fazer notar que Borges trabalha essas contribuições como leitor de Schopenhauer, que deseja equiparar as contribuições daquele filósofo com as de Berkeley, juntando-as num construto ao qual ele mesmo se fazia inserir, se considerarmos a aproximação de Rodrigues Monegal como um leitor que se negava à autoria. Quero aproximar essas questões ao caso de Jaime Cortesão, de modo a nos permitir incorporar sua interpretação com a nossa própria digressão, que junta a hermenêutica com a desconstrução, um encontro improvável, mas não impossível. No conto de Borges, a metáfora do espelho é desde a primeira linha colocada como a chave de leitura das questões que serão trabalhadas. Narrado na primeira pessoa, Tlon, que é o conto, é a história da fabricação de um país inexistente, o Uquibar, por uma sociedade secreta, a Orbe Tertius, através da divulgação de sua geografia, cultura e literatura em enciclopédias adulteradas. Um espelho é a testemunha monstruosa que espreitava a descoberta de Uquibar por Borges. E também é sobre um espelho que são feitas as primeiras referências no novo país. É uma citação de Borges, para um desses gnósticos, o visível universo era uma ilusão, ou mais precisamente um sofisma. Os espelhos e a paternidade são abomináveis, porque o multiplicam e o divulgam. Fecha aspas. A existência, ainda que real, de Uquibar seria doravante ligada por Borges a uma produção e divulgação características, em que a ideia de fabricação se colocava pela incapacidade mesma de fixação de sua autoria e de seu conteúdo. Multiplicidade e reelaboração seriam tons seguidos por Borges. Em Uquibar, os espelhos que não refletiam a multiplicidade eram impossíveis, pois como os obeliscos eram feitos de pedra e, por conseguinte, nada refletiriam. Por outro lado, o relato dessa insidiosa fabricação seria conduzido por Borges por citações em que os mapas são apresentados como a escrita da verdade, mas seria em meio à geografia a que estes emprestavam veracidade que as regiões imaginárias de Uquibar seriam tecidas. O caso de Jaime Cortesão. Jaime Cortesão não foi o único autor de Raposo Tavares e Alexandre de Gusmão, mas, utilizando a metáfora de Borges, no espelho da Ilha Brasil, podem-se ver refletidos outros cartógrafos e cartófilos, como Duarte da Ponte Ribeiro, Everardo Beckhauser, Antônio Rajagabaglia e o Barão do Rio Branco. Antes mesmo da publicação de seus livros, o Ministério das Relações Exteriores já anunciava que Jaime Cortesão, professor do Instituto Rio Branco, havia sido incumbido da tarefa de colocar no papel os conceitos geopolíticos pelos quais se havia processado a formação territorial do Brasil, de modo a se poder comemorar com essa publicação o segundo centenário do Tratado de Madrid.
Seria mesmo visando comemorar outra efeméride, o centenário do nascimento do Barão do Rio Branco, que se originaria a trama que faria de Jaime Cortesão não apenas o professor de cartografia histórica do Instituto Rio Branco, mas o possibilitador da consolidação dessa instituição como um ambiente acadêmico e formador também dos diplomatas até hoje, né? Para colocarmos a ideia de que um circuito e de que uma trama se constitui nas décadas de 1940 e 1950 e possibilita as ideias de Jaime Cortesão, é necessário compreender que suas condições começaram a se esboçar já a partir de 1933, a partir de uma cena de produção simbólica e historiográfica sobre o Barão do Rio Branco, num teatro que inicialmente abrangia o Ministério das Relações Exteriores e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A partir de 1973, se cuida, a partir do IHGB, a comemoração do Dia da América, criado em 1930 sob a inspiração do diplomata brasileiro, a partir, né, da vivenciação dos conflitos, né, que na América, né, aconteciam em 1963, a guerra do Paraguai com a Bolívia, né, da Colômbia com o Peru. Rodrigo Otávio Langar de Menezes, esse diplomata, né, vai evocar no IHGB as figuras de Monroe, Bolívar e José Bonifácio, e a visão da pertinência dos Estados Unidos no continente, sua importância para o Brasil atribuída a Rio Branco. Né? É nesse construto, portanto, começa a ser elaborado, né, aquilo que Jaime Cortesão depois vai né, incorporar no seu livro. Nessa ocasião, o IHGB dirigiu ao governo o pedido que se fixasse definitivamente a celebração anual do Dia Pan-Americano na data de nascimento do Barão de Rio Branco. Então, a memória, o mito de Rio Branco vai ser costurado nesse processo também, né, e juntado, né, à construção. Em 1936, nas comemorações do Dia da América, as discussões no IHGB estavam centradas na defesa do panamericanismo como base da inserção do Brasil na América e no mundo. A interpretação que Pedro Calmon defendia então no Instituto era de que Rio Branco havia constituído um sistema que o Instituto, por meio de seu presidente, Afonso Celso, havia transformado em programa. Essa interpretação partia de uma leitura fora de contexto do artigo O Brasil, os Estados Unidos e o Monroísmo, escrito pelo Barão do Rio Branco, utilizando então o pseudônimo de J. Penha, quando da visita de Eliyahu Root ao Brasil. Por essa leitura, a aproximação com os Estados Unidos, que teria sido estabelecida por Paranhos, fazia parte mesmo das origens da construção da nação independente, construída a partir da participação dos homens que fizeram a independência, abre aspas, os serenos e graves arquitetos da nação, fecha aspas, que depois se recolheriam ao IHGB, integrando fora do Estado o Senado egrégio dos historiadores. Citação também. Afonso Celso, presidente do IHGB, endossando essa leitura, destacava que a aproximação com os Estados Unidos tinha ainda a ver com a ligação do Brasil num destino comum com sua antiga metrópole, o pequenino Portugal, e com a vocação do pequenino país que fundou um novo destino para o cristianismo na América. O destino do Brasil fazia parte da tarefa de regeneração da humanidade, pois o Brasil era uma miniatura do universo na multiplicidade de seus panoramas, síntese da humanidade na coloração de suas populações, resumo da história nas emoções de seu desenvolvimento. A própria expansão do Brasil no continente tinha a ver com esse destino que se casava com o pan-americanismo e, portanto, com os Estados Unidos. Seria nesse sentido que Afonso Celso apontaria que a doutrina de Monroe pouco acrescentaria à fórmula de Alexandre de Gusmão. A leitura de Pedro Calmon e Afonso Celso, ao mesmo tempo que apontava o sistema constituído por Rio Branco, defendia também um programa para o próprio IHGB, que nessa lógica desdobrava-se para uma compreensão do que deveria ser a atuação do Brasil no mundo. Brasilidade, americanidade, humanidade, na definição de Afonso Celso, patriotismo, solidariedade e cooperação da família continental, confraternização cristã com todos os povos. Vemos assim se estabelecer no IHGB a ideia do sistema de Rio Branco, a primeira versão da aliança não escrita do Brasil com os Estados Unidos, que depois seria consagrada historiograficamente por Edward Bradford Burns, contagiando toda a produção historiográfica de 1960 em diante. O programa de Afonso Celso também influenciaria decisivamente o pensamento geopolítico brasileiro, sendo replicado pelo mais famoso dos geopolíticos patrícios, Golbery do Couto e Silva, em sua teoria dos círculos concêntricos.
De forma a embasar nossa discussão, vale a pena notar que parte do argumento principal do programa de Afonso Celso, a atuação de Alexandre de Gusmão na feitura do Tratado de Madrid e sua importância para a constituição do Espaço Nacional, foi retirado de outro programa do próprio HGB, o Programa Geográfico de 1839, de autoria de Fernandes Pinheiro, Visconde de São Leopoldo, então presidente do Instituto, a partir dos insumos da Secretaria de Negócios Estrangeiros. No caso, o argumento de Afonso Celso foi reatualizado por meio da leitura do texto de Rio Branco, em diálogo com os insumos fornecidos por Rodrigo Otávio Langar de Menezes. E ambos os raciocínios se ligavam também em razão da preparação da comemoração das duas efemérides, a do centenário do nascimento do Barão do Rio Branco e a do bicentenário da assinatura do Tratado de Madrid. Em 1937, Alexandre de Gusmão, Simão Bolívar e James Monroe são juntados no HGB a partir dos problemas que então eram distinguidos na Europa. A visão filial, abre aspas, a visão filial esclarecida de Alexandre de Gusmão traçou as raias da grandeza do Brasil e carregou a primeira pedra para o ciclópico edifício da solidariedade das nações colombianas. O intrépido guerreiro venezuelano, centauro impetuoso, que libertou 4 povos e fundou uma nova república, tendo ainda tentado formar uma poderosa confederação pan-americana. E ao indeslembrível guerreiro da prestigiosa República Yankee. Proclamou a intangibilidade do território e a soberania dos povos do Novo Mundo em face da política, simultaneamente absolutista das potências da Europa. O pan-americanismo, esboçado desde a aurora do século XIX até o arraiar do século XX, era essencialmente político e defensivo, em manifesto contraste com o da atualidade, que é de feição inteiramente pacífica. Fecha aspas. Alexandre de Gusmão era então também juntado a uma digressão sobre o Tratado de Tordesilhas, relacionado ao papel desempenhado por bandeirantes, missionários. O Tratado de Madrid era então considerado a carta política da América Latina, sob a inspiração de um gênio pela primeira vez na política internacional. É uma citação. No IBGE se cuidava então No IBGE, ao mesmo tempo, se cuidava então da carta mais abrangente do território, a Carta ao Milionésimo, que havia sido tentada desde o século XIX. Nesse momento, cuidou-se então de descentralizar esse esforço, exigindo que cada município preparasse seu próprio mapa, a partir de condições pré-estipuladas e destinando-se mesmo um dia nacional para que essas fossem expostas em cada estado. Também ali, como no IHGB, são designadas comissões para preparar a comemoração do centenário de Rio Branco. Nesse momento, o circuito se integra, o circuito HGB, IBGE, Ministério das Relações Exteriores, se integra a partir de um trânsito de seus personagens por todas essas instituições. José Carlos Macedo Soares vai ser presidente do IBGE, presidente do IHGB. José Roberto, o seu irmão, vai ser presidente da Comissão do Monumento, daqueles que vai organizar a comemoração do centenário de Rio Branco. Raja Gabaglia, IBGE, também Ministério das Relações Exteriores, Instituto Rio Branco. Everardo Beckhauser, principal pensador católico e principal iniciador da geopolítica, IBGE, Instituto Rio Branco. No Ministério das Relações Exteriores, e Jaime Cortesão também, principalmente o Instituto Rio Branco. No Ministério das Relações Exteriores, a organização da comemoração da efeméride de Rio Branco começou a ser preparada já em 1942, quando Oswaldo Aranha, então ministro das Relações Exteriores, convidou Álvaro Lins a escrever a biografia de Paranhos. Também se constituiu a comissão preparatória do centenário do Barão do Rio Branco, a ser chefiada por Jorge Latour e integrada por Sérgio Corrêa da Costa e Luiz Nogueira Porto. A comemoração do centenário do nascimento incluía a emissão de selos e medalhas comemorativas, uma cerimônia para concessão de benefícios para as filhas de Paranhos e a construção de um monumento no centro do Rio. A comissão ficou especificamente incumbida de organizar o Arquivo de Rio Branco em Itamaraty, uma exposição comemorativa e a solenidade comemorativa do natalício, além de publicar diversos títulos sobre o Rio Branco, dentre os quais as obras completas do Barão. Coube a essa comissão a proposta de criação do Instituto Rio Branco, apoiada por José Carlos Macedo Soares, ex-ministro das Relações Exteriores, presidente do IHGB e do Instituto Brasileiro de Estatística, BGE, e de seu irmão José Roberto Macedo Soares, então também ex-ministro das Relações Exteriores. Os dois foram ministros das Relações Exteriores, os dois irmãos. O decreto que instruía sua criação, aprovado às vésperas da comemoração, destinava ao Instituto a formação, aperfeiçoamento e especialização de funcionários do Ministério das Relações Exteriores.
mas previa também a realização de cursos e a difusão de conhecimentos relativos aos grandes problemas nacionais e internacionais, e a realização de pesquisas sobre história política e diplomática. Na prática, já se administravam, dentro do Ministério das Relações Exteriores, cursos destinados à formação de pessoal antes mesmo da constituição formal do Instituto Rio Branco. Contudo, se possibilitava agora não apenas a regulação do ingresso dos futuros diplomatas, mas também a instrução de hábitos, inclusive por conta de uma formação continuada, já que o Instituto poderia funcionar segundo o modelo acadêmico, e Jaime Cortesão era o responsável por essa organização. Nesse sentido, o Instituto Rio Branco serviria não apenas para perenizar a memória do Barão do Rio Branco, mas para entronizar uma imagem do Barão que se constituía a partir de um contexto que repercutiria não apenas as discussões levadas a cabo no IHGB, mas também todo um ideário a partir dos quais essas discussões eram formuladas no circuito, que incluía o IBGE e o Ministério das Relações Exteriores. Assim, a geopolítica se tornaria um saber privilegiado nesse instituto porque estava ligada às necessidades de organização e interiorização do Estado e ao pensamento estratégico do Exército. Refletindo do pensamento católico, especialmente sua tomada de aproximação em relação ao anticomunismo, a geopolítica servia também como chave de leitura de uma nova inserção do Brasil no mundo, condicionada pelas necessidades de uma releitura ainda mais severa do pan-americanismo, agora a partir da necessidade de incorporação do Brasil à nova ordem da Guerra Fria e à liderança estadunidense. Se tomados, por exemplo, os discursos escritos na comemoração do centenário, pode-se observar que a figura do Barão era construída tomando como base a impossibilidade mesmo da intervenção do Brasil. Num momento, segundo Austragésilo de Ataíde, em que os problemas internacionais se tornavam mais árduos. Nesse sentido, urgia cultivar a tradição, até porque Rio Branco era então saudado como prógono do pan-americanismo e exaltado como uma força demiúrgica, igualado assim a Alexandre de Gusmão e a José Bonifácio, como um dos fundadores do Brasil. Mais ainda, porque Rio Branco pensara o Brasil à frente de seu tempo, abre aspas, como um transvidente, vendo as coisas que não têm, em regra, para olhos comuns, forma nem cor, nem volume próprios, fecha aspas. Tomada nessa conjuntura, a geopolítica não era apenas um saber que permitia a intervenção sobre o espaço e o território, mas uma presciência que permitia a atuação desses demiurgos em favor da pátria. O Instituto Rio Branco se constituiu, então, não apenas como centro formador de diplomatas, mas como uma academia que replicava o saber geopolítico e o adaptava à história pátria por meio de uma narrativa da atuação desses demiurgos. É interessante fazer notar que representantes de outros ministérios assistiam à comissão preparatória, e dentre eles se encontrava Lísias Augusto Rodrigues, militar da aeronáutica, que se tornaria depois um dos mais prolíficos escritores de textos geopolíticos. Do mesmo modo, em 1944, antes mesmo da formalização do Instituto, já estava oficializado o vínculo do Ministério das Relações Exteriores com o grande artesão da costura da história com a geopolítica, o português Jaime Cortesão. Em 1945, começaram a ser endereçados convites a alguns acadêmicos atuantes no campo da cartografia e da geopolítica para integrar o esforço do Instituto Rio Branco, dentre os quais Fernando Antônio Raja Gabaglia e Everardo Berkhauser, ambos ligados ao IBGE, sendo que o segundo não era apenas o maior expoente da geopolítica brasileira, mas também era então a liderança da pedagogia católica. Com esse esforço de arregimentação, visava-se sobretudo ativar o funcionamento do Itamaraty como um ambiente universitário, aberto a outros funcionários públicos e ao pessoal das instituições que se relacionassem, abre aspas, à matéria lecionada. Não por coincidência, um dos objetivos que também seria perseguido por outra instituição que se formaria na década de 1940, a Escola Superior de Guerra. Para Cortesão, Rio Branco era um protótipo. Em suas palavras, abre aspas, citação de Jaime Cortesão, eu preparei a flecha. E depois passá-la-ei a outras mãos válidas e moças, para que elas desfechem o tiro, para que possam acertar no alvo, que eu depois não poderei atingir. Fecha aspas. Já para Berkhauser, Paranhos era um epítome. Abre aspas. O Barão do Rio Branco foi um dos maiores, se não o maior, dos geopolíticos brasileiros. Por mais que qualquer outro cidadão dilatou conscientemente o espaço de sua pátria. Fecha aspas. Por meio dos cursos lecionados e dos livros resultantes dos diálogos encetados, como Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, um construto que articula a formação pretérita da pátria por meio da atuação de Gusmão
de Alexandre Gusmão, e de Raposo Tavares e a Formação Territorial do Brasil, no qual fabricou, a partir dos insumos de Gustavo Barroso, né, a ideia de que Portugal já pensava o espaço nacional por meio de um olhar cartográfico, da Ilha Brasil. Assim, Jaime Cortesão constituiu a amálgama da figura do barão com a geografia e história pátria, alteando um panteão diplomático onde pedagogia, geopolítica e história, memória e rememoração, formação de diplomatas e condução da política externa formavam suas bases. Aí eu coloquei um parênteses, ou seus deuses, fecha aspas. Falta aqui pensar as disciplinas ministradas por Cortesão, que formam um conteúdo cada vez mais estreito com a geopolítica. Com o passar dos anos, a gente nota isso, né, examinando, né, o conteúdo das disciplinas, e também com a recuperação de um saber sobre o espaço constituído pelo Ministério das Relações Exteriores desde meado do XIX. Né? Então, a cartografia que foi especialmente ordenada por Duarte da Ponte Ribeiro, ou que foi organizada também pelo Barão do Rio Branco, vão ser elencados, né, nesses cursos de formação de diplomatas, né, e de formação da burocracia brasileira. A cartografia se constitui, então, definitivamente como metáfora. E essa imagem será repassada pelo Instituto Rio Branco, inclusive na formação dos diplomatas, isso até hoje. Né? No caso da espacialidade da nação, a cartografia e a geografia não eram apenas práticas, ciências ou disciplinas, mas uma linguagem por meio da qual aqueles que estavam à frente do Estado ou participavam das discussões acerca deste ansiavam inscrever suas contribuições. Como num abismo, como em Tlon de Borges, podemos pensar as implicações dessa aproximação processual, né? Isso que a gente está tentando fazer. A formulação do IHGB remetida a injunções do exercício das relações internacionais, uma história do espaço nacional inventada 10 anos antes da história da nação, uma zona de confluxo entre a história e a geografia, fazendo interagir os problemas do espaço, da diplomacia e da escrita histórica, Van Hagen, Capistrano de Abreu, pensando a história como ato de interlocução no ambiente do pensamento do espaço nacional e internacional, a representação cartográfica da nação e a cartografia dos espaços interagindo com a questão da produção da identidade, as transformações de espacialidade inferindo da produção do saber e no exercício do poder, enfim, são muitas as possibilidades. Né? E aí, para fechar, né, só tentando agora correlacionar aquilo, né, que a gente trouxe, né, de Borges, né, com, né, o problema dessa construção, né, e da cartografia utilizada como metáfora. Relacionar, né, nesse sentido é até inclusive muito fácil, né, porque, né, o Kibar funciona exatamente como uma ideia da primeira elaboração do 19, né? Tlon, que é a reelaboração feita por Borges de Uquibar, funcionaria também, né, como a reelaboração feita por Cortesão no 20. Orbe Tertius, né, que seria a sociedade secreta colocada por Jorge Luiz Borges, e que seria uma sociedade, né, entrevista por ele, né, com múltiplas divisões e tal, poderia ser entendida como esse circuito, né, também. Mas aqui eu quero trazer uma outra coisa, né? Borges termina seu conto com uma afirmação, abre aspas, o mundo será Tlon, fecha aspas. O planeta imaginário em que o bar estava contido. Ele, contudo, né, o livro termina assim, ele, contudo, não se importava. Ele dizia, eu seguia absorvido numa tradição do Urne Burial, né, o enterramento em urnas, de Thomas Browne. E o texto acaba abruptamente, né? Eu acho interessante que a gente pode fazer uma interpretação, né? É possível fazer isso, né? Porque ele diz que ele está absorvido por a tradução, né, desse livro, mas simplesmente não cita, né, o que ele está traduzindo, nem que parte ele se interessa, né? O interessante notar é que ele, né, o Jorge Luiz Borges, né, ele vai, junto com o Bioy Casais, que é o sujeito que é citado no início do conto, né, ele vai fazer uma tradução para uma revista argentina chamada El Sur, né, de um texto do Thomas Browne, que é exatamente esse. Só que ele não traduz tudo, ele só traduz algumas linhas, né, se eu não me engano, da quinta parte, e uma parte, né, do finalzinho do livro. Né. E essa parte, né, são 3 linhas, né, da quinta parte do livro Thomas Browne, são também as linhas que um autor que é muito utilizado por Borges, que é o Edgar Allan Poe,
né? São as mesmas linhas que Edgar Allan Poe coloca como epígrafe num dos seus contos mais famosos, né? Que é Os Assassinatos da Rua Morgue, né? E essas linhas são exatamente o seguinte, que foram traduzidas por Borges, né? Que estão em Orsur, né? Elas dizem isso. Que canção cantavam as sereias? Que nome Aquiles assumiu quando se escondeu entre as mulheres? Né? São interrogações árduas, mas, né, que não estão fora da capacidade de conjecturar, né? Eu traduzi Essas duas linhas, elas se referem, né, a um problema, né, que foi colocado por Suetônio na vida dos 12 Césares, né? É uma citação que Suetônio coloca, né, que o imperador Tibérios ele gostava de fazer uma brincadeira, né, com os estudiosos que iam, né, à sua casa, né? Ele fazia algumas perguntas, que eram exatamente essas, né? Qual era o nome de Aquiles entre as mulheres? Qual o nome da canção, né, que as sereias cantavam, né? O que a gente pode colocar? O que eu acho que a gente pode, né, concluir com isso, né? No Tratado de Browne sobre o livro, né, do Thomas Browne é sobre o antiquarismo, né? Ele se interessa principalmente em saber por que nós continuamos preservando corpos em urnas e tumbas, né? Quando o que realmente interessa não é, né, de quem eram os corpos, mas o que se fez, né? O que essas cinzas, né, ou pessoas que estão enterradas fizeram, né? Então, a ideia, né, no caso aqui, observando, né, o Borges e o uso que ele faz do texto do Edgar Allan Poe, né, é que a gente observa que, né, que existe aí um ato interlocucionário, né? Borges está dialogando com Poe, né? E eu acredito que aí no caso, né, nesse diálogo se coloca principalmente a questão, né, da interpretação, né, a questão da interrogação, né, a questão que ele julga ser possível fazer mesmo a partir, né, daqueles conteúdos que são mitológicos ou reais. Né? O conto do Edgar Allan Poe, né, é também impossível na medida que o assassino é um orangotango. Né? No texto de Tlon, né, a representação também é possível, mas nos dois casos, tanto Borges quanto Edgar Allan Poe colocam isso dentro de uma articulação possível, ainda que possibilidade feita sobre o real. Né? Então, no caso, né, eu acredito que aí, né, o Borges ainda coloca mais, né? É a ideia mesmo dessa impossibilidade da fixação, né, da autoria, que a gente vê em Cortesão, né? A chave de leitura que eu acho desse período é a gente ver que não é a obra de Cortesão, mas Cortesão ele expressa, né, essa multiplicidade, né, em torno da questão da autoria e que expressa mesmo essa cena da escritura, né, no qual ele está inserido. A obra a obra dele vai mais além, né? Ela pode ser entendida nesse sentido, né? Então, né, utilizando uma citação de Derrida, né, a ideia é de um respeito ao idioma, a singularidade de cada assinatura, né? A ideia de que um herdeiro não é apenas alguém que recebe, é alguém que escolhe e que se empenha em decidir, né? E aí eu termino com uma citação do Borges que eu acredito que vai nessa direção, né? Ele diz: quem inventou? Quais foram aqueles que inventaram Tlon? Né? Interrogação. O plural é inevitável. O mundo para eles é uma série heterogênica de atos independentes. Tlon será um labirinto, porém um labirinto urdido por homens, destinado a que sejam decifrados pelos homens, né? Então, tanto a questão, né, da autoria, mas a questão da possibilidade de interrogação pelos historiadores, né? E a cartografia, nesse sentido, articulando o texto, sendo compreendida dentro dessas possibilidades, né, que foram colocadas. E acredito que estejam no campo, né, no campo atual, no estado do campo atual, né, dos estudos cartográficos. Tá? Eu encerro por aqui. Obrigado, gente, pela paciência.